Fala galera, eu sou Alan Souza e esse aqui é o Metal Never Dies. No episódio de hoje, irei prestar uma homenagem a um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Quando você fala o nome guitarra, logo vem a sua memória, vem logo a cabeça, vem logo no pensamento esse guitarrista que eu vou falar. Na verdade, a guitarra para mim está associada diretamente a dois nomes. O maior, como posso dizer, mais emblematicamente. O primeiro nome é Jimi Hendrix, e é um dos caras que foi um dos maiores expositores da história da guitarra, o nome do Jimi Hendrix por suas contribuições. Mas o homenageado hoje de Metal Never Dies veio um pouco depois de Jimi Hendrix. Então, Metal Never Dies hoje prestará uma homenagem, uma singela, humilde homenagem a Ed Van Halen. Então, darei aqui para vocês algumas peculiaridades, algumas curiosidades deste ícone da guitarra, esse ícone guitarrista que marcou o seu nome, se tornando ele uma lenda imortal no mundo do rock e principalmente no mundo da guitarra. Então, segura aí, porque iremos viajar bastante com muitas peculiaridades e curiosidades deste monstro, desta lenda de guitarrista. Vamos nessa. Então vamos lá, pessoal. Tudo começa, o nascimento dele. Ele nasce em Nijmegen, na Holanda, no dia 26 de janeiro de 1955. E aos 6 anos ele veio para os Estados Unidos, se mudando para Pasadena, Califórnia. E depois, anos mais tarde, ele se naturalizou, se tornou cidadão americano. Então aqui já começa nosso holandês barra americano, a sua trajetória já começa aqui logo pequenininho, onde ele já começa a aprender a tocar piano aos 6 anos de idade. Então aqui começa, os primeiros passos dele para o que ele viria a se tornar. Mas vamos com calma. Aqui já tem uma coisa bem curiosa, porque o nome dele é Eduard Ludwig Van Halen, e o nome Ludwig veio em homenagem a Ludwig, do Ludwig van Beethoven. Então já foi uma forma já de tá aqui trazendo ele, homenageando ele, um dos maiores nomes da história da música clássica, o alemão Ludwig van Beethoven. E Van Halen, o Ed Van Halen, foi batizado também com Ludwig, justamente em prol do Beethoven. Então você vê aqui como é que ele já estava predestinado a realmente se inserir no mundo da música, causando um estradalhaço, estremecendo todos os alicerces com seu talento, com toda a sua magia, todo o seu encanto. Então, muito curioso isso, né? Então, o nome dele já vem de batismo, homenageando, vendo por causa de um monstro da música, e ele seguiu os mesmos passos. Caminhos, estilos diferentes, mas contudo extremamente emblemáticos e imortalizados. Então fica aí. Aí você vê, né, cara? Ele começa com piano clássico, mas ele tem uma situação, ele nunca gostou de ler partituras. E o que ele vem a fazer? Ele se interessa em tocar bateria. E aí ele, com 10 anos de idade, quando terminava na saída do colégio, ele começou a entregar jornais para ganhar um trocadinho e comprar as peças, montando a sua bateria. E aí ele começou a se dedicar à bateria e não à guitarra. Já o irmão dele, o Alex, já se interessava, começando no colégio,
a estudar violão. Então, um aprendendo a tocar instrumento de cordas, e o outro está ali na percussão. E ele vai treinando, vai passando um tempo. O Alex, cara, quando o Ed saía para entregar jornais, o Alex ia para a bateria do irmão do Ed. E um belo dia ele surpreendeu o irmão, porque quando chegou em casa, o irmão estava tocando a sua bateria. E ele fica enfurecido, não gostou. E aí ele pega o violão do irmão e começa a tocar o violão. E, consequentemente, ele desperta para a questão do instrumento de corda. E logo ele passa para a guitarra. E isso já estou falando, ele já está aqui com 12 para 13 anos de idade. Então, foi quando ele despertou o interesse dele, ele, vamos dizer assim, aquela coisa que houve aquele encaixe. Ele percebeu que o negócio dele é instrumento de corda. Ele, nessa situação, ele pega o violão do irmão e ele depois, posteriormente, vai para a guitarra. E, cara, aí a gente vai vendo na história o que aconteceu. E o curioso é que o próprio irmão também se identificou com a bateria. Foi onde teve o encaixe máximo também e se tornou um monstro de baterista. Então os irmãos ali meio que sem querer, trocando ali os papéis, eles descobriram que o verdadeiro dom deles estavam trocados. Cada um estava no instrumento do outro. E aí a coisa foi desandando. A coisa foi andando, foi progredindo e cada um virou um monstro no seu instrumento. Então fica aí essa curiosidade bacana, que tudo começou desta forma. Vale eu fazer um destaque aqui, porque como havia dito que quando ele começa a aprender a tocar piano, ele já não gostava de partitura. Na guitarra foi a mesma coisa, ele nunca gostou de partitura. Ele sempre fazia as músicas tirando de ouvido. E o que ele realmente amava era criar, fazer as coisas, inventar as coisas. Tanto que o tapping, o Van Halen, o Ed Van Halen não é o criador do tapping, mas o tapping moderno é considerado ele o inventor disso. Tanto que a música Eruption é algo assim que está imortalizado, porque aquilo foi realmente de fritar os neurônios, arrebentar, deixou todo mundo de queixo caído, aquele solo, aquela coisa maravilhosa, aquela execução brilhante. Então está marcado e ele fica eternizado como o criador do tapping moderno. Então fica mais essa aí do nosso querido, nosso saudoso Ed Van Halen. Outra coisa bacana a gente aqui falar é que o Ed Van Halen, ele nunca estava satisfeito com as guitarras que tinham à disposição normais. Ele não gostava das guitarras, não agradava a ele. Então, o que ele fez? Ele montou a sua própria guitarra. Foi juntando peça de uma com peça de outra e formando ali, foi montando a sua guitarra. E ele pôs o nome de Frankenstrat. Então, ele criou a sua própria guitarra, dentre outras coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, ele sempre sendo inovador, uma característica que é dele muito peculiar. Agora aqui um outro lance bem curioso. Na verdade, a banda Van Halen estava lançando as suas demos, jogando nas gravadoras e tal, e nenhuma gravadora queria a banda. Rejeitava a banda. Olha que coisa, hein, cara? Olha o time que você tinha ali, né? Os irmãos, mais o David Lee Roth e o Michael Anthony, e os caras estavam sendo simplesmente enxotados, ninguém queria. E quem ajudou eles foi o Gene Simmons, que viu a banda, ficou doido com a banda e aí engatilhou a banda para a gravadora. Os caras alucinaram e aí lançaram o seu primeiro álbum, que já explodiu, já tudo pelos ares, já arrebentou com tudo, já veio de sola, e o Van Halen se tornou o que se tornou.
E o Gene Simmons ficou tentado a trazer o Ed para a banda, mas naquele momento ele queria ficar com sua própria banda, né, que era dele e do irmão, então ele preferiu continuar com o Van Halen. Porém, um pouco tempo mais tarde, devido às brigas e assim, a falta de afinidade dele com David Lee Roth, ele chegou a ficar tentado a pedir ao Gene Simmons para ele ir para o Kiss. Então, com duas situações bem distintas que quase que o Van Halen veio a tocar, o Ed Van Halen foi no Kiss, veio a tocar no Kiss. Então fica essa curiosidade aí para você. Agora, olha que lance, cara. Vou falar aqui de uma música que eu não sou fã do cara, mas essa música, na parte de guitarra, eu acho sensacional. Eu falo da música Beat It, do Michael Jackson, aonde o Ed Van Halen faz a guitarra e aquele solo imortalizado. Uma das coisas mais absurdas, um dos solos mais lindos da história do rock, está na música do Michael Jackson. É de arrebentar, é muito lindo aquilo ali. E o Van Halen colocando ali o seu talento à disposição do rei do pop. Agora, o que chama a atenção, ele não cobrou um centavo por aquilo ali. Tu acredita nisso? Uma das músicas mais famosas de todos os tempos, e o cara não cobrou um centavo pro Michael Jackson para criar aquela coisa maravilhosa, disparado. Eu não sou fã de Michael Jackson, mas aquela música, a parte de guitarra é sacanagem, é muito, cara, é absurdamente bom. Então fica aí, e o destaque é que ele não cobra o cachê por aquela participação memorável, lendária. Ele não cobrou nada, e isso causou um desconforto, porque o David Lee Roth fica louco com ele. Cara, como é que tu não cobra para fazer isso? Tu faz algo que realmente entrou para a história, a música explodiu, um sucesso total, e você não cobrou nada. É maluco. Mas enfim, é o que acontece, cara. O cara deu de presente e a coisa tá aí imortalizada, sendo Beat It, na minha humilde opinião. Não sou fã de Michael Jackson, mas é a canção e o solo, a parte de guitarra mais absurda da carreira do Michael Jackson. Você vê como que o cara era diferenciado. Além de inventor, também era patenteador. Então o cara, ele criou a guitarra dele, patenteou a guitarra dele, patenteou amplificadores, peças, enfim, cara, uma série de situações, inclusive o suporte para guitarra, um suporte para a galera que facilitava você segurando a guitarra, esse suporte, para você poder fazer justamente o tapping. Então ele patenteou isso tudo. O cara era muito fera, muito diferenciado, realmente estava fora da curva, porque as inovações dele e o talento dele eram muito diferentes. O cara era fora de série. E como não podia ser diferente, realmente os astros do rock sempre têm suas lutas particulares, e a do Ed Van Halen não é diferente. Ele enfrentou muito problema com álcool e também vício em tabagismo, tanto que ele teve depois, por consequência, um câncer na língua e na garganta, que foi justamente o que levou ele à morte no ano de 2020. Mas ele começou muito novo já, tanto se envolver com a bebida, com o alcoolismo e com o tabagismo. Muito triste, porque o cara era tão viciado em cigarro, cara, que nos shows dele, se você ver, ele tá ali com o cigarrinho dele na ponta da guitarra, e toda hora ele tira lá e dá um trago e coloca ali novamente. Era o estilo dele já bem marcante, ele tocando e fumando. Então, já muito cedo, a mistura álcool e tabagismo, e teve depois a sua consequência, né, um câncer na língua e na garganta.
Então, muito triste, mas as estrelas do rock, as estrelas geralmente, essa galera sempre tem as suas lutas particulares. Uma outra característica dele é que ele era um perfeccionista em estúdio. Ele, cara, queria tirar o melhor do melhor, extrair o melhor do som. Então, tanto da guitarra, todos os instrumentos, os amplificadores, enquanto a coisa não ficava do jeito dele, ele não sossegava. Então a coisa tinha que ser do jeito que ele queria, na qualidade que ele entendia que ele podia oferecer, e enquanto ele não conseguisse isso, ele não sossegava. O cara era um perfeccionista. Daí a gente entende por que tanta qualidade no som. Conforme eu falei logo no início, a gente pensa em guitarra, você vai logo se arremeter a Ed Van Halen. O nome dele vai vir logo no seu pensamento. A guitarra está diretamente ligada a Ed Van Halen, por todas as suas contribuições, o seu estilo, tudo aquilo que ele fez, seus solos maravilhosos, marcantes, inclusive música de rei do pop, a música Beat It, do Michael Jackson, está imortalizada ali, um solo absurdamente maravilhoso. Então o cara inspirou trocentos e trocentos. Todos os grandes guitarristas do mundo se curvam, cara, homenageiam, prestam homenagens a Ed Van Halen. Então, mais um marco desse cara, porque ele está imortalizado tanto para a guitarra quanto para o próprio rock. Um destaque aqui, acho que vale a pena mencionar, que a primeira guitarra que ele teve, logo depois, lá no início, quando eu falei que ele começou a pegar o violão do irmão, se apaixonou pelo instrumento de cordas e aí partiu para a guitarra. E a sua primeira guitarra ele comprou porque ele pegou o dinheiro da mãe dele, que é o dinheiro das compras que ela ia fazer para casa, e comprou a sua primeira guitarra, uma Teisco Del Rey. Então fica aqui essa curiosidade, porque foi assim que ele começou, pegou o dinheirinho da mãe, das compras que ela ia fazer para casa, e comprou a sua primeira guitarra para ele poder desenvolver e se tornar a lenda que ele se tornou. Uma outra curiosidade bem bacana, que eles, cara, no início o nome não era Van Halen, o nome da banda era Genesis. E aí eles perceberam que eles descobriram que já tinha uma banda britânica, o Genesis progressivo. Eles não podiam ficar com o mesmo nome, já existia uma banda com esse nome, e aí eles tiveram a brilhante ideia de pôr o sobrenome deles como o nome da banda, e aí fica Van Halen. Olha que lance bacana. Você sabia que no filme Back to the Future, De Volta para o Futuro, aquela parte que o Mike McFly faz o lance de guitarra lá, que ele fica como um alienígena para assustar o próprio pai dele, ele pega a guitarra e faz aquele solo. Você sabe de quem é aquele solo? É do Van Halen, cara. Aquela parte foi tirada de uma demo do Van Halen, quando ele estava ali treinando para fazer uma música, e aí nos treinos dele o pessoal pegou aquela parte ali e colocou como se o Mike McFly estivesse fazendo aquele lance daquela guitarra, assustando o pai dele, ele como um alienígena. Então fica aí que até a participação guitarra do Ed Van Halen está no filme Back to the Future, De Volta para o Futuro. Fica aí mais essa aí para vocês. Uma outra curiosidade do Van Halen é que ele tinha um estilo de afinação própria. Ele afinava a sua guitarra em E standard. Isso para ele facilitava, para ele fazer o tipo de som que ele queria e usar mais as suas técnicas. Então ele costumava abaixar mais o tom da guitarra em E standard para poder desenvolver melhor as suas ideias, as suas técnicas, as suas músicas. Olha que lance, cara. Você sabia que as maiores inspirações dele vinham quando ele estava no banheiro? Então, cara, quando ele ia pro banheiro, já tinha um gravador lá. Enquanto ele estava no banheiro, estava ali pensando, refletindo, pegava a guitarra e ali desenvolvia as suas ideias
né, muitas das vezes enquanto ele estava lá no banheiro fazendo suas necessidades, seu banho e por aí vai. Mas enquanto ele estava lá no banheiro, ele tinha muita inspiração e aí criava seus riffs, os seus solos, enfim, tudo aí. Uma outra situação bem bacana é que ele dizia que os seus amplificadores Marshall, os antigos, tinham um som mágico, saíam som mágicos deles. E ele não queria trocar de jeito nenhum, cara. Porque ele falava que aquela essência, o que saía daqueles amplificadores, ele não encontrava em outros. Então ele guardava aqueles amplificadores com o maior carinho, com o maior zelo, porque para ele aqueles amplificadores tinham sons mágicos. Então para ele aquilo ali era de vital. Outra coisa que marca muito a carreira do Ed é que era um cara que ele gostava de experimentar, inovar. E isso fica muito perceptível na música Pound Cake, de 1991, onde ele usa uma furadeira no início da música. Então ele mistura o som da furadeira junto da guitarra e faz aquele som único, como nunca tinha se ouvido antes. Uma coisa inovadora que tinha que ser, lógico, do inventor, do gênio Ed Van Halen. Quer saber mais uma? O cara era um tremendo de um inventor. Além da guitarra, ele gostava de mexer com carros, coisas eletrônicas. O cara sempre estava ali inovando na sua garagem. Ele era um inventor na sua própria garagem, de pegar lá suas bugigangas e estava vira e mexe fazendo algum experimento, alguma coisa. Ele adorava esse tipo de situação. Então o Van Halen sempre foi um cara muito diferenciado, bem inovador, bem diferente, muito criativo. Que falta faz esse cara por todo o talento, por toda a inovação, por tudo que ele representa na música e a lenda, no caso, em que ele se tornou. Pois é, galera. Mas aí aconteceu o que todo fã de rock, todo cara que curte guitarra não queria, que é a perda, a ida, a despedida dessa lenda da guitarra. No dia 6 de outubro de 2020, Ed Van Halen perde a luta contra o câncer, que no caso ele veio a descobrir em 2000, e somente em 2009 ele divulga para o público que estava lutando contra o câncer. E no caso de 2000 até 2020 foram 20 anos de luta, muito tratamento, muita radioterapia, muita quimioterapia, muita luta contra o câncer. Só quem tem sabe como é difícil. E valorize a sua vida, tome cuidado, seja prudente, porque a gente para analisar a combinação álcool e tabagismo foi praticamente o que provocou, deu aquele estalo, acendeu o estopim para que ele viesse a desenvolver esse câncer na língua e também na garganta. Então fica aí. Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu sou paciente oncológico, então é uma luta, eu tenho sequelas disso, não é fácil, eu sei bem o que é isso, eu sei bem o que é uma luta de você enfrentar radioterapia, quimioterapia, cirurgia, eu sei muito bem o que é isso. Então valorize a sua vida, tome cuidado, tudo em excesso não é legal, tudo em excesso faz mal, tudo que é demais não é bom. Então o cara, ele comia cigarro, o cara bebia absurdamente, problema sério com o alcoolismo, e você planta, você colhe. Infelizmente foi isso. No meu caso foi uma coisa extremamente silenciosa, não tive sinais absolutamente nenhum. Quando deu sinal, eu já estava para ir embora. E eu recordo bem o que o meu médico me disse após o final do meu tratamento, o final da minha cirurgia. O médico falou para mim: garotão, aproveita o seu tempo extra. Então fica aqui esse papo, essa
singela homenagem a esse monstro sagrado da guitarra, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, aonde o nome dele está eternizado e a lembrança, você fala guitarra, você se arremete a Ed Van Halen, como um dos maiores pioneiros, um dos maiores expositores de todos os tempos da guitarra no mundo inteiro. Suas obras, suas criações, suas invenções, tudo, cara. O cara era diferenciado. Mas na vida, conforme já falei até em outras oportunidades, tudo aqui é passageiro. Tudo vai, tudo passa. Então tenha prudência, tenha cuidado e vamos aprender, porque era um rei, era um cara um astro do rock, vivia uma vida a 10 mil por hora e as consequências dos seus exageros, o corpo pede conta. Então tenha prudência, cara. Fico triste porque é um cara que faz muita falta e as contribuições dele para o nosso estilo de som são, cara, imensuráveis. Então, dedico esse especial Ed Van Halen, um guitarrista que está imortalizado para todos os tempos. Aquele pedido básico, se você puder se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário. Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês. Conforme tenho o costume de dizer para cada um, see you next time.